Olá, alunos do 5º ano. Vamos continuar com a nossa aula. Agora a aula 6, daquela sequência passeios de trem, que eu expliquei um monte de coisa na aula 5. Se você não assistiu, já sabe, volta para assistir. E o meu nome é Josiane, e vocês já sabem também. Quem está assistindo as aulas desde o começo, desde a aula 1 até aqui, está, de parabéns. E também está sabendo do que a gente está falando. Mas se você chegou hoje, né? Você foi tirar férias na Lua, ou não sei, ou resolveu aprender aqui hoje, seja bem-vindo e saiba que para você entender essa parte, dá uma olhadinha nos outros lá, tá bom? 5 aulas que passaram, volta lá. E são bem curtinhas também, você vai adorar. E agora, continuamos. Na aula 5, nós falamos sobre o passeio de trem que vai até a cidade de Jundiaí. Lembra toda aquela história do Museu Ferroviário? E e da distância de uma viagem para outra, né? Que eu falei que eu ia dar o resultado, mas eu não vou fazer isso ainda. Tem bastante exercício para vocês fazerem e eu acho que vocês ainda não fizeram. Por isso, eu vou dar um tempinho a mais aí. Aí, na página 88, um passeio em um trem expresso, que leva passageiros, sai da Estação da Luz, que é lá da cidade de São Paulo, e vai até a cidade de Jundiaí, ok? Volta lá na aula 5, se você não lembra. Vamos para a aula 6. As figuras geométricas e as construções. Olha que bonito. Olha que beleza. Vamos identificar. O que é identificar? Encontrar. Regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de prismas. Meu Deus, o que é isso? Você sabe o que é isso? Se você não sabe, você vai aprender. Se você sabe, fique tranquilo. Você vai relembrar aí. Ó, Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que podem associar, o que é associar? Fazer uma ligação aí, partes dela a figuras geométricas que estudaram. Ou seja, o Caio e o Vinícius, eles já são antenados, eles já são ali, ó, sabendo do que se trata. Então, como eles aprenderam em algum momento na aula deles sobre formas geométricas, quando eles olharam para esta torre, essa construção, na hora eles lembraram, olha, ali tem tal figura geométrica que nós aprendemos naquela aula, e assim por diante. Agora, se fosse você, gente, quais figuras geométricas que vocês podem identificar, reconhecer, olhar, né? Nessa construção. Olha aí. Olha com atenção essa foto. Não está difícil. Para começo de conversa, não está difícil. Eu, pelo menos, não achei nem um pouco difícil. Mas, né? Olha aí. Coloquei a foto para vocês. É a mesma foto que está no livro, tá? Se vocês quiserem olhar no livro, até melhor, fica à vontade. Mas se não quiserem acompanhar também aqui, acompanha por aqui, tá? Olha aqui. Que forma geométrica é esta? Que forma geométrica é esta aqui, olha? Tá? Olha, aqui também já tem uma outra, ó. Fica a dica aí. Ok? Não tá difícil também não, né? Converse com seus colegas, se der, viu? Se der. Se não der para mandar uma mensagem pelo WhatsApp, deixa aí cada um na sua casa e quando vocês se encontrarem, vocês falam. Mas, por enquanto, pelo WhatsApp. E registre. O que é registrar? Escrever?
no espaço a seguir, que está aí no seu livro, né? Essas linhas, quais os nomes das figuras geométricas que você observa na imagem. Então, voltando lá, ó. Qual figura geométrica é essa outra? Pensa. Pensa com carinho, que você vai saber, tenho certeza. Pelo menos umas duas aí você vai saber, com certeza. Quinto ano, vai saber mesmo. Vamos lá para o próximo. Agora, vamos aprender uma coisa, caso vocês não tenham aprendido ainda. Por quê? Porque o ano passado, quarto ano, foi um pouco difícil, nós sabemos, então vamos revisar aqui algumas coisas. Ana Júlia, Tiago e Vinícius, e também o Caio, né? Têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira. E reuniram-se para resolver as questões em grupo, tá? Ou seja, eles não estão na pandemia, né? Porque se eles se reunirem em grupo, se juntaram, porque não está na pandemia. Mas, né? Eles precisam solucionar. O que é solucionar? Dar a solução, resolver algumas perguntas, envolvendo as figuras geométricas sólidas. Ai, 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 hein? Figuras geométricas sólidas. Os nossos sólidos geométricos, os nossos sólidos espaciais. Espacial, que ocupa espaço, tá? Não é espacial né, das estrelas, dos planetas, tá? Espacial que relaciona o espaço que ele ocupa. Tá, minha gente? Presta atenção aí. Vamos lá. Vocês se lembram, né? Do que são faces, arestas e vértices de figuras sólidas? Vejam as imagens. Aí, ó, olha. Essa imagem, minha gente, tá muito fácil aqui. Ó, essa parte são a parte das faces, são os lados da figura geométrica, do sólido geométrico, tá? E cada face, cada lado, ela encosta uma na outra, não encosta? Não fica aí, ó, os risquinhos, né? Isso se chama aresta. Então, também não tá difícil. Mas, professora, e esses biquinhos aí, né? Os encontros das arestas, porque é uma aqui, outra aqui, outra aqui, e aí fica, né, as pontinhas aí, os biquinhos. Se chamam vértices. Então, nos sólidos geométricos, nos poliedros, eles têm vértices, arestas e faces. Vamos para o próximo para ver se vocês entenderam bem aí. Agora aqui, ó, considere as ilustrações. O que é ilustrações? Os desenhos de prismas. Prismas. O que é prisma? É um carro também, né? Tem um carro chamado prisma. Mas prisma é algo que, uma forma, né? Que ela é, a base ela é mais comprida, a mais extensa, tá? Tem vários formatos também aí, ok? Então, conte os números de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Agora, tá falando prisma de base triangular. Meu Deus, o que significa isso? Base é o lugar que ele está na superfície. Se está falando que a base é triangular, triangular vem de qual palavra? Triângulo, né? Triângulo. Qual é a figura geométrica que é o triângulo? Né? Triângulo. Então, é uma base triangular. Agora, esse outro, meio vermelho, meio rosa aí, não sei, é a base quadrada, esse do meio. Por que base quadrada? Porque está quadrado embaixo. O outro, o verdinho, está
base pentagonal. E o que isso quer dizer? Pentagonal. Pentagonal quer dizer 5 lados, ok? Aqui, ó, vou contar junto com vocês. Ó, esse pontilhadinho, para quem não sabe, é uma forma de mostrar como é por trás da figura, tá bom? Então, olha, lá atrás tem um lado, ó, tem esse pontilhado, aí tem esse aqui, aí tem esse da frente, esse desse lado e esse desse outro lado. Ou seja, 5 lados. Ok? Por isso que se chama pentagonal, porque penta quer dizer 5. Ok? O Brasil, ele é pentacampeão na Copa. Quer dizer que ele ganhou 5 vezes a Copa. Tá? Vamos lá pro próximo. Melhor nem lembrar. Parte de futebol, né? O próximo. Aí, ó. Agora tem uma tabela para vocês preencherem aí nesse exercício, que eu achei assim maravilhosa. Porque esse exercício é a atividade que vocês vão pensar assim, olha, poxa, aprendi esse negócio. Porque aqui vocês vão aprender. Vamos lá. Número de lados do polígono da base, né? Opa, voltei aqui. Gente, começando pela base triangular. Vocês vão colocar aqui quantos lados ele tem. Tá? Da base. Se é triangular, quantos lados tem a base triangular, ó? Tá? Não esquece disso, por favor. Aí depois aqui, você vai colocar o número de faces. Ah, professora Josiane, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque faces são todos os lados. E o lado do polígono é só da base. Então, se a base é triangular, ela tem um lado, tem outro lado e tem outro lado. Só tem 3. Mas o número de faces é as 6. Aí tem a parte de baixo, que é a base. Tem a parte de cima. Ok? Então, ó, a face é essa parte aqui de cima, essa aqui do lado, essa de outro lado, essa da frente, essa de baixo. Ok? Não esqueçam disso, não confundam essa parte, tá? Agora, número de vértices. Eu falei o que é vértice. Vértices, ó, para vocês não esquecerem, são os biquinhos aí, as pontinhas, que são os encontros das arestas. Mas, professora Josiane, o que são arestas? Arestas são os encontros das faces. São os riscos aqui, ó. Então, vamos lá para você aprender assim, bem simples mesmo, porque não é difícil. Não adianta a gente ficar falando nome difícil para vocês não guardarem, sabe? A gente tem que saber o nome certo, mas tem que lembrar de um que a gente consiga entender melhor, tá? Vamos lá. Número de faces são os lados, ó. Esse, o de cima e de baixo. Não pode esquecer de nada. Número das vértices. As pontinhas. E as arestas são os risquinhos, porque as faces, elas se encontram, olha. Aqui não está encontrando com esta? E aí, ó, não tem essa divisão, esse cantinho aqui? Então, são os cantinhos, minha gente. Vértice é a pontinha de cada um, ó. É difícil? Não é, não. Ó, aqui, ó, a pontinha de lá de trás, a pontinha daqui, a pontinha daqui. Perceberam? Tá difícil? Não, não tá. E o que eu falei para vocês aquela hora? A base pentagonal, que é esse verde, é de 25, né? E está perguntando
também aqui, ó, cadê? Prisma de base hexagonal. Se pentagonal é 5. Vamos lembrar da Copa. O Brasil ganhou 5 vezes a Copa, então ele é pentacampeão. Mas ele perdeu o hexacampeão, o hexacampeonato. E agora? Ixi. Então, quanto é hexa? Se ele estava no 5, foi concorrer ao 6º prêmio. A 6ª vez que ele ganhou. E ele perdeu, não conseguiu ganhar o hexa. Hexa é 6, tá? Então, minha gente, aqui, ó, prisma com base hexagonal. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lá de trás e 6, ó, tá? Então, não esqueçam disso, não. Só lembrada daquele desastre que foi o jogo, daquela última Copa. Só lembrar disso que a gente já vai saber. Ok? Então, é isso, meu povo. Aqui, ó. Vocês vão preencher um de cada, tá? Cada um aqui. Tá difícil? Nem um pouco. Vamos lá. Se compararmos a qualidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces desse prisma, o que vocês percebem? Pensem aí. Pronto? O lado, gente, é a mesma quantidade da face. E quando compararmos a quantidade de lados da base, a base, lembra? Ao seu número de vértice. O que é vértice? Os biquinhos, né? O que podemos identificar? Agora, se existe alguma relação entre a quantidade de lados da base do prisma, ó, presta atenção nessa pergunta. Relação da base, é o que fica no chão, no móvel, do prisma, seja qualquer prisma, né? Tem vários tipos lá, mas não está especificando aqui, está falando prisma. E a quantidade de aresta, o que é aresta? Os risquinhos desse prisma, tem alguma coisa a ver com isso? Será? Que relação é essa? E se tiver alguma coisa relacionada, me conte ou escreva aí. Que relação é essa? Vocês só vão descobrir tudo isso, minha gente, quando vocês completarem aquela tabela e aí vocês vão olhar um número para o outro. Vocês vão comparar. Tá aí o segredo. Eu ia contar, mas não vou contar. Vou deixar vocês pensarem aí, tá? Não tá difícil. É só vocês olharem com atenção a tabela que vocês vão conseguir identificar. Olha que palavra bonita. A relação da aresta com a vértice da face, da base, tá? Agora vamos lá. Agora que você identificou algumas regularidades, o que é regularidade? As coisas que já são, né, ali mesmo. Sempre já está sendo as mesmas respostas. Entre os números de lado do polígono da base, né, quantidade de base, de lados, o número de faces, partes, de arestas, que são os encontros das faces, que são esses risquinhos aí de um prisma. Observe a figura abaixo e determine, quer dizer, encontre, ache e resolva o número de faces, vértices e arestas deste prisma. Olha aí. Vértices são os pontinhos, os encontros das arestas. Arestas são os encontros das faces. Faces são os lados. Fácil. Eu achei.
Ó, aqui vai ter o nome de quantidade de lados que tem esta figura, o polígono de baixo, que se chama polígono, tá? A base. Depois o número de faces, que é os lados, que são, né? Os lados, ó. Lembrando que tem o de cima e tem o de baixo, tá? Vértices, os biquinhos. Vai contar por um. E arestas, os risquinhos, porque são os encontros das faces. Tá difícil? Não. Difícil vai ser quando vocês virarem adultos e tiverem que pagar a conta. Isso vai ser difícil. Porque até então, tá fácil. E eu acredito que vocês tenham entendido aí alguma coisa. Se não entendeu, manda a pergunta para a professora, para o professor, ou assiste novamente a aula, respire e faz com tudo com atenção. Porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí. Ok? Beijos e até a próxima aula veremos na aula 7, então. Agora a aula 6, então até a aula 7. Beijos.